Fala, senhores. Eu aqui de novo no sofá. Vou fazer esse vídeo aqui porque o pessoal tá reclamando do áudio lá da garagem e eu também não vou expor minha moto peladinha lá, tomando banho. Já pensou? Pô, olha que putaria, cai no site aí do X-Vídeo aí, vai ficar mal pra caramba pra ela, entendeu? Pra reputação dela. Então eu resolvi fazer aqui. Aqui vocês vão entender o que eu tô falando. Um inscrito me pediu perguntando aí como é que eu lavo a minha moto. E pela foto aí, você vê que eu saio todo final de semana para estrada de chão. Então assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de lavar essa moto, tá? Eu já contei uma história para vocês que uma vez eu levei no Lava Jato, o Lava Jato jogou limpa baú. E, cara, cagou minha moto toda. Isso aí é o resultado, a canela como é que ficou. Então vamos lá, meu amigo, olha só. Não tem muito o que fazer não, cara. É o seguinte, você vai bater uma água nela, você vai jogar um óleo diesel para tirar o grosso da corrente, tá? A corrente é o seguinte, toda vez que você sair na chuva ou você sujar a corrente, você tem que limpá-la de novo e botar a graxa novamente. Porque se você não fizer isso, só lubrificar por cima, o resíduo de sujeira vai ficar ali, a sua corrente vai virar um esmeril. Ela vai acabar com a sua relação. Então toda vez que não lubrifica jamais a corrente sem lavar e limpar ela. É preferível você nem fazer, se você for fazer. Eu, por exemplo, cara, o motor é muito caro, C4, e eu uso bastante, eu lubrifico bastante a relação para ela ter uma durabilidade maior. E o que eu faço? Eu uso uma graxa branca de lítio. Tem muita gente que não gosta, ela deixa a moto branca, tá aqui, ó, fica até bonita. E a BMW eu acho que usa, mas usa C4, né? Os caras têm dinheiro. Aí eu uso essa graxa branca, ela é de irídio, ela é uma graxa naval, ela impermeabiliza a corrente. E ela, como ela é líquida, você borrifa ali e ela entra líquida dentro das borrachinhas e expande. Então, eu costumo às vezes passar até um pano depois, porque senão ela fica muito branca. Aí você só vê a corrente branca, mas eu acho bacana. Então eu saio muito para a estrada de chão. O que eu faço para lavar minha moto? Quando eu vejo que o cara não tem um produto muito forte, o Lava Jato que eu levo, ele já sabe como eu gosto, o que eu gosto de fazer. Evita de jogar pressão nos módulos de ABS, que pode entrar água lá para dentro. Eu ia usar o Detmol, que é uma mãe para motocross, que tira o barro todinho. Aí meu mecânico, inclusive eu ia comprar isso até hoje, o Detmol, 5 litros. Mas aí eu falei assim, não. O meu mecânico falou, não usa. Se você usar, ele vai começar a esbranquiçar com o tempo e as peças plásticas vão ressecar toda. Aí, meu filho, depois daquela das canelas ali, eu preferi não usar. Então hoje, como é que eu lavo a minha moto? A minha moto, eu lavo ela com óleo diesel e querosene, tá? Primeiro com óleo diesel, para não ficar azulado. Vou lá e vou passando o pincel, tal, deixo ele interagir um pouquinho, lavo, depois eu venho com o querosene. Porque eu uso a moto em terra, em extremo. Quando eu não faço isso sempre não. Eu tenho uma parafusadeira muito boa. Então eu me sinto Robocop ali. Eu fico vou mandando ela e tiro os parafusos todos, arranco as carenagens e limpo por dentro. Isso aí é aleatoriamente que eu faço isso, quando eu percebo que está sujo por dentro. Às vezes eu tiro a bolha, porque eu limpo a bolha à parte. Compro um shampoo bom, tá? Eu tô com o computador aqui para mim não perder. O shampoo que eu uso é o shampoo Camaleão, tá? Ele é um shampoo que você coloca no slow e ele forma uma espuma na moto todinha e eu uso ele com uma luva de microfibra. Vou passando ali. Eu tenho 2 luvas de microfibra, uma para a parte de baixo e uma para pintura, tá? Porque você não vai passar a parte de cima. Após toda a lavagem da minha moto, o que eu faço? Eu compro uns sprays de silicone líquido, tá? Ele custa em torno de 14, 9 reais, um tubo de spray. Aí eu venho catando o jacarezinho que fica na moto. Aquela parte que eu não peguei, aí eu venho passando aí a moto fica um brinco. Só que hoje eu não faço mais isso por causa do vitrificador. E no mais, cara, é isso que você tem que fazer na moto. Um mistério. Eu, por exemplo, eu vitrifiquei a minha moto, então fica mais fácil a lavagem.
Se você não quiser fazer a vitrificação, porque hoje os caras olham para sua moto e vai querer te cobrar R$ 400. Tem um cara aqui em Juiz de Fora que ele falou que ia fazer para mim por 150. Eu dei meio que uma desconfiada. O único problema de você comprar os produtos e você mesmo fazer é porque você vai usar uma vez só, daqui a um ano, e vai ficar com o produto ali, o produto vai estragar e você usa muito pouquinho. Mas eu optei por fazer isso, eu mesmo fiz. O problema todo de você fazer a vitrificação, a moto fica linda, bate chuva, ela cai, cocô de passarinho, de pombo, até mesmo a terra que eu pego no off-road. Eu vitrifiquei ela toda. O problema todo de você fazer a vitrificação é a descontaminação da pintura. Aí você vai ter que jogar um Dettol de levinho ali, mistura pouco, entendeu? E uma vez só não vai agredir tanto. Então você faz aquela descontaminação. Eu usei os produtos, eu vou botar os links aqui embaixo. Eu estou usando aqui o notebook para pintura. Eu usei da Vonix, um vitrificador de pintura. É o da Vonix, tá? Ele custa em torno de R$ 56,40, tá? No Mercado Livre. Para o motor, eu usei o Metal Coat F2. Ele é muito fácil de aplicar. Então hoje, por exemplo, se você for no YouTube, você pega tudo de vitrificação. É a coisa mais fácil que tem, os caras te cobram uma grana. Se você tiver um tempinho, no sábado, domingo, você vai tomando a sua cervejinha ali, igual eu fico lá na garagem, e aí você mesmo faz. Porque eu sou o senhor, faz tudo. Aqui em casa tudo eu que faço. Então vamos lá. O vitrificador eu usei da Vonix. O do motor eu usei o Metal Coat. O Metal Coat é muito fácil de você fazer. É um borrifadorzinho, você vai lá, borrifa e vem e passa uma flanelinha de microfibra. Beleza. Secou ali, ele vitrifica e pronto. É a mesma coisa que você jogar o silicone. E para os plásticos, eu uso também um renovador de plástico da Metal Coat, que é um vitrificador de plástico. O que acontece? O plástico ele tem uns poros, entendeu? Não é que ele vai ficar aquele plástico liso nem brilhoso, ele vai tapar aqueles poros. Então no plástico onde agarra aquela poeira, ele vai ficar ali lisinho e não vai agarrar mais, tá bom? Existe um outro produto também, eu costumo às vezes passar ali na bolha, um produto que eu uso nos painéis solares aqui de casa. Ele chama MT70. Esse MT70, o que acontece? Quando os painéis solares vêm, ele vem com uma camada protetora em cima dele. E ela é hidrofóbica. Hidrofóbica, existe um produto aí, cara, é um troço louco, chama hidrofóbico. Uma tecnologia nova. A água bate, ele não molha cocô de passarinho nos painéis, então ele dura em torno de 6 meses a um ano no painel. Então eu uso isso muito na paleta do meu capacete e na bolha. Porque aí quando tá chovendo, a água vai batendo, vai saindo, não fica aqueles pingos na coisa. Chama MT70. Ô bicho, aquele MT70, pra você ter uma ideia, aquele é tão bom que a minha mulher usa ele até no box. Porque você vai tomando banho, ele é bom para vidro, ele é bom para acrílico, ele é bom para tudo. Então você vai tomando banho, vai formando aquela gordurinha ali E minha mulher hoje, você já viu, né? Para limpar aquilo ali. Aí você passa aquilo ali, a água cai, a gordura cai, fica o banheiro top, não dá gordura. Então a minha mulher hoje usa em tudo aqui. Usa o fogão aqui de casa, é só um vidro, ela usa no fogão também. Então assim, o produto é top. Ela chama MT70. O meu escapamento, toda moto que eu pego, eu faço isso. Tá aqui, olha o meu escapamento. É luxo. Parece que você tá com a moto, comprou, saiu da concessionária hoje. E geralmente BMW, quem olha não sabe ano. Às vezes você tá com a 2012, ou tá com a 2018, você não sabe qual, só a gente que sabe, que conhece. Então você tem um escapamento daquele jeito ali, cara, pô, a moto tá nova. O que eu faço ali? Antigamente eu usava um produto chamado gel decapante. Numa F800R minha, eu passava isso, só que ele é muito agressivo. Você pega o gel decapante, que é para limpar solda de inox, nossos canos são de inox. Aí você vai, pincela com muito cuidado para não cair na pintura, que aquilo é altamente corrosivo. E se você quiser fazer na moto,
passa uma pincelada, espera interagir 20 minutos, não deixa interagir em lugar fechado, porque a minha F800, ela estava na garagem, eu fechei e fui dar um rolê para depois eu lavar os 20 minutos, ela enferrujou um pouquinho o parafuso, então ele é muito corrosivo. Aí você vai com a buchinha de cozinha e limpa ele, viu que não limpou, passa novamente. Tem vídeo falando disso aí, eu vou botar um link, vou botar porra nenhuma. Ficar fazendo propaganda de canal dos outros, não. Então você pode fazer isso. Hoje em dia, eu pedi o cara para fazer, porque o cara tirou o cano de descarga. O que ele fez? Ele foi lá, pegou uma lixa 12, punhetou o cano de descarga. Não é difícil, não sai com facilidade, tá? A lixa 1200, para não agredir ele. Entendeu? Então você vem, se você quiser fazer, você mesmo, que aqui em casa tudo eu faço. Como eu falei no vídeo. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar uma lixa 1200 e vai punhetar ele ali. Ele vai ficar branco. Vai ficar branco, aí depois ele vai amarelar, vai ficar da cor da canela. Fica bonito pra caramba. Se você tiver à disposição de tirar o cano de descarga, fica mais fácil você fazer esse procedimento. Aí depois, como você vai manter, Vinícius? É lógico, cara, ele não é auto-clean, entendeu? Você vai ter que pegar, por exemplo, eu faço o seguinte, eu saio na chuva, quando eu saio na chuva, porque o que acontece com a chuva? O seu cano de descarga fica preto, porque você passa numa poça d'água, tem óleo. Tem a borracha do pneu dos carros. Aquilo vai batendo no cano de descarga, o cano de descarga está quente e ele derrete ali, aí o seu cano vai ficando preto. Então toda vez que eu saio na chuva, eu paro meu tempinho na garagem, pego uma bucha dessa da minha mulher usada aí de cozinha, com lado verde, ponho uma massa de polir, número 2, e dou uma punhetadinha ali, com ele quente mesmo, já até queimei minha mão uma vez, entendeu? Ele faz até e vou passando, depois eu venho com pano e arranco. Aí eu mantenho ele limpinho, mas o trabalho compensa. Olha como é que fica bonito. Então assim, o cano de descarga é assim, é muito fácil de limpar. É só pegar uma lixa 1200 e vir passando nele. Só que eu prefiro tirar o cano de descarga. Por quê? Porque a sua mão não vai alcançar ali por trás dele. A marmita você vai conseguir fazer, mas vai dificultar um pouquinho. Então assim, fica bem bacana, vale a pena o serviço. Tem muitas oficinas aí que faz isso. Você pode pedir, o meu mecânico, eu acho que ele me cobrou R$80. O preço vale, cara. Aí depois é só você ir mantendo e fica bem bonito. Eu acho que é só isso, né, galera? E, meu nobre, eu acho que está respondida a sua pergunta, né, cara? Eu vou lançar esse vídeo, eu ia lançar até um vídeo do ABS, mas provavelmente amanhã eu lanço esse vídeo aí. Eu fiz esse vídeo aí porque você me pediu, tá bom? Espero que eu tenha sanado a sua dica aí, cara. Não tem muito mistério se lavar, não. Tá bom? Fiquem todos com Deus aí. Bom rolê pra vocês aí, que final de semana tá chegando. Hoje é sexta-feira e é dia de dar um rolê com a bichinha. Um abraço.